E uma entrevista agora para você aqui em Os Pingos nos Is. Nós vamos falar mais sobre o caso do deputado Daniel Silveira. Trouxemos ontem informações sobre o deputado Daniel Silveira e vamos conversar a partir de agora com o advogado do deputado, doutor Paulo Faria, que já está conosco aqui. Boa noite, doutor. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza e Augusto Nunes. É um prazer estar aqui. Boa noite, audiência. Trouxemos a notícia aqui, doutor, ontem, de que o senhor apresentou a defesa do deputado, né? Apresentou um novo pedido ao Supremo para a libertação do deputado Daniel Silveira, um pedido que vai para as mãos do presidente do STF, do ministro Fux, e o argumento é que já há mais de 90 dias foi determinada a prisão, então seria necessária uma reavaliação do caso, né? Queria que o senhor explicasse para a gente, doutor, os argumentos que foram apresentados aí ao presidente do Supremo para que o deputado seja libertado. Vitor, o caso é idêntico ao que o ministro Marco Aurélio concedeu o habeas corpus para o André do Rep, ou seja, excesso de prazo na formação de culpa, e também o prazo, extrapolou o prazo de 90 dias, que prevê o artigo 316, parágrafo único, que o juiz ele tem que avaliar a cada 90 dias a prisão do réu. Ou seja, ele, no caso, o Alexandre de Moraes, ele não avaliou, ele mantém o deputado federal Daniel Silveira preso, mesmo com a revogação da lei, mesmo com a formação, o excesso de prazo na formação de culpa. E o que é ainda pior, último dia 30, terminou o prazo para o Ministério Público Federal apresentar as alegações finais. E um dia antes do término do prazo, o vice-PGR, ele pediu uma prorrogação de prazo para alegações finais. Não existe em lei nenhuma. Isso é uma aberração jurídica sem precedentes, mais uma, né, para a coleção do ministro Alexandre de Moraes e do vice-PGR. E porque a Lei 8.038, que é a lei que regula os atos do Supremo, do STJ, não contempla, o próprio contempla esse tipo de prorrogação. Então, o pedido se baseou no excesso de prazo na formação de culpa do Daniel Silveira e também por não rever, após os 90 dias, Vitor, da prisão preventiva, que ele está preso desde dia 24 de junho, na realidade ele está preso desde dia 16 de fevereiro, mas em prisão preventiva, em regime fechado, como se fosse um criminoso, e sem direito a falar com os advogados, porque nós estamos em cidades distintas, então nós não temos acesso a ele, nós falamos via assessoria. Então, assim, é impressionante como o Supremo Tribunal Federal, hoje, nos seus 33 anos de Constituição Federal, que hoje, dia 5 de outubro, comemoramos, né? Acho que não tem nada que comemorar os 33 anos da Constituição, é que o Daniel Silveira hoje é um preso político, preso por opinião, por um crime inexistente no ordenamento jurídico, que a própria Constituição Federal diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, nós fizemos o pedido de revogação, inclusive agora, às 17 horas, nós reiteramos o pedido de revogação e extinção da punibilidade até, Vitor, por conta da revogação total da Lei de Segurança Nacional, que foi o motivo que o Ministério Público denunciou Daniel Silveira e foi aceita lá pelo Supremo Tribunal, mas não existe mais a lei, não existe mais os crimes que ele foi denunciado e, mesmo assim, ele continua preso. A pergunta é simples: por que o Daniel Silveira ainda segue preso? Porque ele é um preso político. Ele é um troféu do ministro Alexandre de Moraes e do vice-PGR para poder achacar o resto do Brasil, para poder mostrar que quem é que tem o poder, quem é que manda no país, né? Porque qualquer pessoa hoje pode ser presa por crime de opinião. Não tardará advogado também na defesa de seus clientes também serem presos. Augusto Nunes. Doutor Paulo, antes de fazer a pergunta, eu queria fazer uma observação, né? O Gilmar Mendes passou anos dizendo aí que tinha um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. Com essa ele não marca encontro nenhum. Mas quanto à pergunta, pelo que você falou, o Alexandre de Moraes, ele se apresenta como vítima, faz o papel, ele representa o Ministério Público e examina o caso como um juiz. É isso. Já viu alguma coisa parecida no mundo, doutor Paulo? Não, isso é o que a gente chama, Augusto, de aplicação do direito penal do inimigo, porque
o Estado ele assume todas as funções, e aí é bom lembrar que o sistema acusatório é o que prevalece no Brasil e o Ministério Público é o titular da ação penal, mas nesse caso, desde a criação por portaria do inquérito 4781, que é o inquérito das fake news, nós estamos passando seríssimos e gravíssimos momentos de falta de lucidez jurídica, e o que me deixa mais triste é que inúmeros doutrinadores, juristas, pesquisadores do direito, iluministas, todas essas pessoas estão virando as costas para o que está acontecendo, por exemplo, com o caso do Daniel Silveira, que é um caso extremamente grave, porque não é só o Daniel Silveira, é o Brasil inteiro que corre o risco de ser preso, porque nós vivemos uma situação que é inimaginável, onde o juiz ele é a vítima, o acusador, e ele é também quem determina se pode ou não pode realizar tal ato. Por exemplo, nós pedimos diligências para poder elucidar fatos, por exemplo, a suposta tentativa de fuga, que não existiu, é uma mentira, que foi forjada pelo agente da Polícia Federal no dia da prisão, e também um suposto inexistente pedido de asilo, que não houve. Daniel Silveira estava preso em Petrópolis, em prisão domiciliar, e não se deslocou até Brasília para pedir asilo em lugar nenhum. Isso foi uma invenção da extrema imprensa, e o ministro Alexandre de Moraes utilizou esses dois fatos, além de uma suposta violação de dispositivo eletrônico, que inclusive nós pedimos a perícia, e no dia que retirou esse equipamento, ficou comprovado que não houve sequer nenhuma violação, nenhum rompimento do lacre ou de nenhum dispositivo da tornozeleira. Então, eu digo para você, Augusto, que o Alexandre de Moraes ele está agindo não apenas como um ditador, como um xerife, mas ele está agindo principalmente como assistente de acusação do Ministério Público. É ele e o vice-PGR que estão munidos e imbuídos de manter o Daniel Silveira preso, e o que me deixa mais triste é que a Câmara se cala, poucas são as vozes que se levantam para defender o Daniel Silveira, e o que me deixa mais triste é o presidente da Câmara que não coloca em votação para o plenário a sustação da ação penal que foi proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro, pelo PTB, em 21 de julho. Nós estamos quase chegando em 21 de outubro e nada. Então, é impressionante como a gente vê hoje que o juiz, o acusador e a vítima, eles estão na mesma pessoa. E isso é inadmissível no sistema acusatório. E esse é o sistema mesmo ditatorial. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Paulo, o senhor faz aí um depoimento impressionante, né? O senhor se referiu, por exemplo, a essa ação que eu vou classificar assim como uma ação casuísta do vice-procurador da República, né? Atuando deliberadamente para postergar a situação, pedindo aí uma prorrogação despropositada. O senhor se refere também a agente da Polícia Federal agindo, pelo que eu entendi, em conluio com o ministro Alexandre de Moraes para criar uma situação artificial de delito do deputado Daniel Silveira. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: se nós estamos vendo, né, um integrante do Ministério Público, né, da mais alta esfera, em ação duvidosa, o integrante da Polícia Federal, também em ação duvidosa, não seria o caso de uma gestão em relação a estas instituições, Ministério Público Federal e Polícia Federal, para arguir, para questionar a conduta de determinados integrantes dessas instituições? Ô, Fiuza, nós fizemos diversos questionamentos para o próprio Ministério Público. Nos próprios autos, nós denunciamos essa prova plantada, que foi essa suposta tentativa de fuga, porque o Daniel Silveira, no dia da prisão, 24 de junho, ele estava imobilizado, ele estava com o joelho imobilizado e andando de muletas. E nós, por infelicidade geral da equipe que foi lá prendê-lo,
e do Ministério Público e também do ministro Alexandre de Moraes, nós temos a cópia na íntegra da gravação, desde a chegada do circuito interno de TV da residência do Daniel Silveira, desde a chegada dos agentes da Polícia Federal até a saída com o Daniel Silveira rumo à penitenciária, que é o batalhão da Polícia Militar lá de Niterói. Então, isso que é profundamente lamentável, essa união, eu não diria nem um conluio, mas eu diria, eu não posso nem afirmar quem está por trás disso, mas eu digo para você claramente que o agente da Polícia Federal que afirmou que o Daniel Silveira pulou o muro e depois, ao vê-lo, ele retornou, ele mentiu deliberadamente, inclusive cometeu crime de abuso de autoridade, que está lá na Lei 13.869. Isso nós denunciamos no processo, na ação penal, mas o que a defesa fala e nada é a mesma coisa, porque o ministro Alexandre de Moraes ele só defere, por exemplo, ele deferiu 4 dias depois de vencido o prazo, ele deferiu o prazo de prorrogação retroativo. A publicação ocorreu ontem, dia 4, foi lançada a decisão, e ele deferiu a prorrogação que o vice-PGR pediu no dia 29. Aí o prazo venceu dia 30. Então, é algo assim, é uma repristinação de prazo, o prazo de preclusão, isso não existe. É inacreditável. Então, tudo para a defesa é indeferido. Tudo que você possa imaginar. Para você ter uma ideia, nós impetramos 31 habeas corpus. Nós impetramos em plantão judicial. Acontece que desse final de semana nós impetramos mais 2 em plantão, horário de plantão. A coisa é tão grave que eles, os servidores responsáveis, ignoraram o plantão e autuaram os HCs ontem, segunda-feira, no final da tarde. Então, eu não sei mais o que dizer, o que fazer. Eu, inclusive, avisei a assessoria que quando estiver com o Daniel Silveira, informe que nós já tentamos todos os meios jurídicos cabíveis e que nós entendemos que, além de ser preso político, a questão da prisão dele é uma questão política, não é uma questão jurídica. Isso é muito claro. Daniel Silveira hoje é um troféu na mão do Alexandre de Moraes para poder servir de exemplo para poder realizar todas essas perseguições que estão sendo feitas a conservadores e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Bom, em relação à fiança, né, um barulho danado em relação à fiança, porque é tudo tão mal explicado, como o senhor muito bem colocou. Primeiro que é um crime inafiançável, depois é estabelecida uma fiança. Aí levanta-se o dinheiro da fiança, paga a fiança, mas aí o dinheiro, enfim, some da conta, ou foram tantas coisas reportadas aí na imprensa, depois não foi aceita a fiança. Em que pé ficou essa história da fiança, né? O que de fato aconteceu, tentando filtrar tudo que saiu e as narrativas e as falácias que são colocadas aí na imprensa para denegrir ainda mais a imagem do deputado, que eu concordo com o senhor, já é um preso político, e em relação ao futuro, a olhar para instituições ou organizações internacionais para expor essa prisão política e ter alguma ferramenta possível, uma ferramenta legal internacional. Isso já aconteceu? Está nos planos aí da equipe que está defendendo o deputado Daniel Silveira? Boa noite, Ana Paula. Eu vou começar pela segunda, depois eu volto na fiança. Salvo me engano, 21 de julho, nós apresentamos uma denúncia na Corte Interamericana, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só que está sob estudo, ou seja, foram quase 5.000 laudas a denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Desde o dia 21 de julho, desde o mês passado, mês de agosto, nós fizemos a denúncia também no Ministério de Direitos Humanos, da ministra Damares. Então, só que nós não tivemos nenhum retorno, nem do Ministério de Direitos Humanos e tampouco da Comissão Interamericana.
Mas a Comissão Interamericana, quando a gente entra lá no site deles e vê que eles chamam a líder da comissão de presidenta, então a gente já joga a toalha e perde as esperanças, né? Porque a gente remete a tempos passados e sombrios que nós vivemos aí até 2016. Então, com relação às questões internacionais, nós já fizemos tanto a medida cautelar quanto a denúncia mesmo dos fatos que ocorreram. Inclusive, Ana Paula, nós denunciamos o ministro Alexandre de Moraes por crime de tortura, porque a tortura, muita gente pensa que é só uma tortura física, não, mas existe a tortura psicológica. Se alguém tiver curiosidade, é só pesquisar a Lei 9455 de 97, que lá define muito bem o que é o crime de tortura e quem pratica. Quem omite também pratica. Então, essa questão internacional já foi feita desde julho, porém, até hoje não tivemos resultado. Sobre a questão da fiança, é impressionante como o ministro Alexandre de Moraes ele é silencioso quando todas as peças que nós fazemos tocamos na questão do pagamento da fiança. Mais ou menos uns 15 habeas corpus, nós mencionamos o pagamento da fiança e quando o réu paga a fiança, ele tem direito à liberdade. Ele tem direito a uma medida diversa da prisão, que não seja preventiva. Porque o Daniel Silveira, para quem não sabe, ele está preso em regime fechado desde o dia 24 de junho, inclusive sem participar de nenhuma deliberação na Câmara, porque quando ele estava preso na sua residência, ele utilizava o celular para poder acessar, que é o SDR, que é acessar o sistema de deliberação remota da Câmara. Mas ele está afastado. Então, veja bem, nós temos hoje um deputado federal afastado por decisão monocrática de um ministro do STF. E a Câmara dos Deputados, apesar de sempre provocada, inclusive impetramos um mandado de segurança contra o Arthur Lira para que ele faça cumprir o regimento interno, mas aí a ministra Carmen Lúcia negou e disse que não pode interferir nos assuntos interna corporis, mas no caso do Senado, como nós usamos de paradigma, eles podem interferir e determinar a instalação de uma CPI para cumprir o regimento do Senado, mas cumprir o regimento da Câmara não pode. Então, tudo para o Daniel Silveira não pode. A fiança foi um caso extremamente escabroso, porque dias antes, quando ele estabeleceu a fiança, Daniel Silveira não tinha o dinheiro para pagar. Isso foi informado nos autos. Ocorre que, quando o ministro descobriu que o deputado federal Carlos Jordi iniciou a vaquinha virtual para poder fazer o levantamento e conseguimos fazer o levantamento do valor, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele, de ofício, no mesmo dia, no dia seguinte que ele soube que tinha conseguido a fiança, ele determinou o fechamento da conta. Ele mandou a Caixa Econômica encerrar imediatamente a conta, ou seja, ele abriu a conta para depositar. E aí não se conseguiu no prazo que ele determinou. E aí, no dia seguinte, a conseguir o valor, ele mandou encerrar a conta. Nós abrimos uma outra no dia 29 de junho, depositamos o valor, apresentamos o pedido de revogação da prisão. Ele não foi... o Ministério Público demorou 30 dias para poder dar um parecer. O parecer foi favorável. E o Alexandre de Moraes demorou mais 30 dias para poder dizer que não concordava com o parecer do Ministério Público, porque tinha notícia que Daniel Silveira tentou fugir pelo muro, que é mentira, e pediu asilo político, como se fosse um crime, mas ele não pediu e também foi utilizado esse tipo de argumento para manter a prisão preventiva dele. Então, a fiança foi paga e o artigo 334 do Código de Processo Penal diz que ela subsiste até o trânsito em julgado da sentença. Não houve e Daniel Silveira continua preso, apesar de a Lei de Segurança Nacional ter sido revogada ter sido publicada no dia 2 de setembro e não existe mais os crimes que ele foi denunciado. Mas mesmo assim, tanto o Ministério Público, vice-PGR, quanto o ministro Alexandre de Moraes insistem em mantê-lo encarcerado e afastado da família, gerando, inclusive, problemas psicológicos nos filhos, nas filhas e na mãe, que está sofrendo com esse cárcere ilegal e inconstitucional. E para fecharmos, doutor, pergunta de José Maria Trindade. Diga, Zé.
Doutor Paulo, eu imagino que o senhor, como profissional, está sentindo ao ver, né, o seu trabalho profissional sendo jogado no lixo, sendo desprezado, ou seja, não há mecanismos próprios, jurídicos, para, pelo menos, atender o seu paciente, o seu cliente. Eu escrevi um texto aqui há um tempo atrás de que o deputado era um intubado judicial. É bem esse termo, intubado judicial. Porque ele está preso pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, acima do plenário do Supremo, não há absolutamente nada, né? Todas as constituições dizem que as pessoas têm que ter 2 fóruns, não há como não ter uma outra visão, e ele não teve, é o Supremo e é o Supremo, é isso? Além disso, a gente tem aqui uma ideia de que estão tentando esquecer o deputado Daniel. Aqui nos Pingos nos Is, não, nós estamos sempre falando, né? Olha, Daniel está preso, que é o que podemos fazer. Eu queria perguntar o seguinte, e o senhor traz aqui um argumento muito importante, porque a inviolabilidade parlamentar, a imunidade parlamentar, ela era muito ampla. O constituinte primário, né? Ele quis dar esta proteção ao parlamentar, não por ser um anexo do deputado, um direito individual do deputado, mas uma proteção à sociedade, porque o parlamentar é um representante da sociedade e não representante dele mesmo no Congresso Nacional. Mas aí foi reduzindo a imunidade parlamentar. Antes, para se processar um deputado, era preciso que houvesse a liberação do Congresso, que nunca acontecia. Mas aí restou isso aí que todo mundo esquece. O Congresso pode suspender um processo no Supremo Tribunal Federal. Ficou isso aí, na Constituição. O Congresso pode, né? Além disso, tem a própria Constituição que diz que o deputado ele é inviolável para votos e para expressão. Logo depois, através de uma emenda de uma parlamentar do Rio de Janeiro, se colocou quaisquer. Isso é muito forte. Uma emenda, né, quaisquer mesmo, quaisquer opiniões do parlamentar. Diante disso e da sua fala aqui, o senhor está jogando a toalha? Eu queria que o senhor dissesse qual é a sua vamos dizer, a sua estratégia, o que fazer. Zé Maria, boa noite. Não é, me perdoe, mas não é essa questão de jogar a toalha, porque até hoje mesmo, todos os dias nós atuamos no processo, pedimos, requeremos, mas apesar de 2.500 denegações, praticamente nenhum deferimento, até para poder cuidar da saúde dele, a defesa ficou quase 2 meses para poder fazer uma ressonância do joelho que está lesionado antes de ele chegar ao BEP. Então, essa questão da imunidade, essa relativização que ocorreu, ela não é o Daniel Silveira, é o parlamento que se apequenou e que se transformou em subserviente do Supremo Tribunal Federal. E eu diria não a instituição Supremo Tribunal Federal, eu diria ministros do Supremo. Nesse caso especificamente, do ministro Alexandre de Moraes, que interferiu diretamente nessa questão da prisão do deputado. Ou seja, ele, primeiro porque, eu não sei se você sabe, Zé Maria, mas antes do Daniel Silveira ser preso, ele teria que ficar sob custódia da Câmara. Ele não poderia ficar primeiro sob custódia do Supremo e depois avisar para a Câmara, olha, ele está preso aqui, vocês têm que deliberar. Não, o Daniel Silveira ele tinha que ter ido para a custódia da Câmara, lá da Polícia Legislativa. Ele teria que ser preso em flagrante, que não houve, mas da responsabilidade da Câmara. E depois daquela votação fatídica, daquela traição ao parlamento, daqueles 364 traidores que votaram pela prisão de um deputado federal por crime de opinião, que inclusive é vedado pela Constituição Federal, que está completando 33 anos de idade hoje. O parágrafo 2º do artigo 220, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Daniel Silveira, ele literalmente está preso por emitir a sua opinião com ironia. É um crime de opinião cumulado com ironia. Então,
essa relativização da imunidade material e formal que tem o parlamentar por quaisquer de suas palavras é uma proteção à sociedade, é uma ilegalidade sem precedentes. E essa afronta à Constituição Federal, que vem se perpetuando há 2 anos, desde 2019, com a entrada desse inquérito das fake news, ou inquérito do fim do mundo, é algo assim que, se nós, brasileiros de bem, não tivermos a consciência de que isso pode acontecer com qualquer pessoa, se um deputado federal com imunidade está preso, você que está aí assistindo também poderá ser. E nós temos os Zé Trovões, nós temos os Osvaldos, nós temos os Robertos, nós temos os Fernandos. Então, assim, são inúmeras pessoas que estão correndo risco. A liberdade de expressão está entubada na UTI, respirando por aparelhos com 99% do pulmão comprometido. Então, infelizmente, Zé Maria e todos, a Constituição Federal hoje, nos seus 33 anos, não tem o que comemorar. E nós, da defesa, continuamos firmes e não vamos desistir até que o Daniel Silveira esteja liberto. Perfeito. Esse é o doutor Paulo Faria, advogado do deputado federal Daniel Silveira, com a gente aqui em entrevista exclusiva aos Pingos nos Is. Muito obrigado pela presença, doutor. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite a todos.